E para a gente finalizar essa parte aí de eletricidade, de átomo, de matéria, de carga elétrica, de processo de eletrização, nada melhor do que a gente falar sobre o corpo eletrizado, entendeu? O que seria corpo eletrizado, onde ele ocorre, como é que ele é nomeado em cada situação. Quando a gente fala de corpo eletrizado, a gente fala de 7 corpos que são eletrizados e conduz essa eletricidade de um lado ao outro, que seria o campo elétrico, a corrente elétrica, a tensão elétrica, os geradores elétricos, a resistência elétrica, os circuitos elétricos e a ligação. Então, todos esses, eles são nomeados de corpos elétricos, porque cada um tem a sua função distinta. E a gente vai agora falar um por um para deixar claro quais são eles, o que é que eles fazem e sua representatividade. Quando a gente fala de campo elétrico, a gente está falando, é como se fosse assim, uma caneta. Aqui. A caneta ela está recebendo nessa região aqui, no meio dela, uma carga elétrica. Ela está recebendo um processo de eletrização. Então, o campo elétrico seria exatamente a região onde ocorre o processo de eletrização. É a região onde está determinado aquele processo. E o campo elétrico, ele tem a especificação de definir o sentido que está vindo essa carga. Como ele está aqui, o campo elétrico vai definir se ele está vindo da direção da direita ou da esquerda. Mas o local exato é o campo elétrico, é de fato onde está ocorrendo a eletrização de determinada situação. Quando a gente fala de corrente elétrica, diferente de campo, a gente está falando do movimento da carga em todo o corpo a ser eletrizado, no caso a caneta. A gente está falando de todo o movimento, quando a gente fala de corrente elétrica, a gente está falando de todo o movimento ordenado de carga elétrica que ocorre por dentro da caneta. A corrente elétrica, ela tem a função de identificar a intensidade dessa carga. Ou seja, campo elétrico indica a região, corrente elétrica, ela deixa as partículas de carga elétrica de maneira ordenada, certo? Dentro do corpo, e ela tem a possibilidade de nos indicar intensidade de carga. A corrente elétrica ainda, ela promove 3 efeitos. Efeito Joule, efeito luminoso e efeito magnético. O efeito Joule é quando essa carga ela promove aquecimento, certo? Efeito Joule é como se você pegasse, tipo, deixa eu ver um exemplo clássico para o efeito Joule. Esfregasse a ponta de algum objeto, atritando um sobre o outro, que ela vai estar gerando essa corrente elétrica aí, que vai estar movimentando, né, a carga, e quando você toca na ponta desse objeto, se você caneta sobre o papel, ele fica com a ponta quente. O efeito luminoso, a gente vê muito isso na lâmpada. É porque, assim, o diâmetro de onde essa corrente vai passar, ele é rarefeito, ou seja, ele é muito fininho. E aí, por passar num diâmetro muito fino, ele gera uma certa luminosidade, certo? Ele gera atrito emitindo luminosidade. A gente diz isso na lâmpada. Quando a gente tem as cargas, quando a gente liga o interruptor, aquele interruptor ele vai jogar a carga elétrica para a lâmpada. Só que essa carga é jogada através de um fio. E o fio é muito fininho. E quando é jogado no fio muito fininho, ele dá aqueles despertar de luz, né? O que faz com que a lâmpada fique ligada, certo? E o magnético é o que a gente tem nas portas aí de armário. Ele tem a capacidade, certo? De fazer com que o magnético ele ocorra, com que ele se prenda de maneira magnética. São 2 corpos de diferentes cargas, e quando eles tocam, o efeito dele é ficar preso um no outro. Ele se atrai, ele fica presinho. Acontece isso muito no armário de cozinha, quando você tem lá aqueles armários que quando você toca ele volta pro lugar e se prende. É isso. Então, corrente elétrica é a carga envolvida, certo? No corpo a ser eletrizado.
onde ele identifica a densidade e ele tem 3 efeitos. Joule, que é a questão do aquecimento, luminoso, que é a questão dos rabiscos de luz, e magnético, que é a questão do ímã, né? Que é a que a gente utiliza mais de um corpo para o outro. E como tudo está ligado? Tipo, campo elétrico, a região. Corrente elétrica, o movimento. Mas para que esse movimento fique organizado de fato e ele ocorra de maneira perfeita, é necessário ter uma grandeza física, é necessário ter um provocador. E esse provocador é a tensão elétrica. A tensão elétrica é a grandeza física que ordena essa corrente elétrica dentro do corpo eletrizado, certo? E a tensão elétrica, ela só pode ocorrer se ela tiver sido emitida por um gerador. Se não tiver gerador, não tem tensão elétrica. Se não tem tensão elétrica, ela não pode estar, a corrente não pode estar organizada. Vale lembrar que a tensão elétrica, ela é conhecida no sistema nacional como, no sistema internacional como volts. Por isso que aí, em muitos ambientes que a gente vai, shopping, supermercado, às vezes no trabalho, às vezes no computador, se você pegar o estabilizador do seu computador mesmo, vai ver, tem determinados volts. Alguns eletrodomésticos, ele já vem dizendo, tem determinados volts, significa que a tensão de energia daquele objeto, ele possui uma determinada capacidade de volts para que ele fique ordenado e aquele objeto venha a funcionar de maneira correta. E como eu disse que para a tensão ocorrer, ele tem que partir de um gerador. O gerador ele é responsável por conduzir a carga elétrica entre dois terminais. Os principais geradores que a gente tem hoje são as pilhas, baterias que a gente utiliza em controle remoto e dentre outras coisas. Por que terminais? O que seria terminais? Quando você pega uma pilha de TV e coloca na TV, e coloca no controle remoto, você está fazendo com que a carga, a reação química que vem dentro da pilha, aquela carga que tem dentro da pilha, ela entre em atrito com o seu controle remoto, com aquela placazinha do controle remoto. É por isso que a gente tem até a pilha em dois sentidos, negativo e positivo, para que ative, para que ligue, certo? Essa carga. E quando a gente liga essa carga, ela emite sinal, ela emite ondas, para que a televisão funcione. É por causa disso que o controle remoto funciona, por causa dessa transferência, certo? E geração de energia que é emitida pela pilha. Então, geradores de energia, eles geram tensão, que controla a ordem da corrente de um determinado campo, ou seja, de um determinado lugar. É tudo atrelado um ao outro, certo? E a gente não pode ter uma tensão se não tiver um gerador. E os geradores mais comuns é pilha, bateria, vamos dizer assim, que é tomada, entendeu? São os geradores mais comuns que a gente tem hoje. Trata de resistência, a gente está falando de resistência, o nome já diz, né? É resistir a essa carga. A resistência, na realidade, é o material que é utilizado para determinada transferência de carga, que pode ser facilitado ou não. Quando ele é facilitado, a gente diz que a gente tem uma resistência de condução, ou seja, é um material que facilite o movimento dessa carga dentro do seu fio. A resistência é um fio, então é o movimento de facilitar dentro daquele fio que a energia seja transferida de um corpo para o outro. E a resistência isolante significa que ela vai dificultar a transferência dessa carga elétrica de um corpo para o outro. E normalmente a gente tem aí, de condutor, a gente tem a água, a gente tem os fios de cobre, que é muito utilizado na pilha, e de isolante a gente tem a madeira e a borracha, certo? São as resistências mais comuns que a gente tem hoje. Quando a gente fala de circuito elétrico, que é o que a gente vê muito, só que a gente às vezes não tem consciência. Circuito elétrico é a condução de energia entre dois corpos num ambiente fechado. Acontece aqui dentro, ó, das caixas de energia. A energia está rolando aqui, mas está fechado, a gente não tem acesso, certo? E existem várias formas desses circuitos acontecerem. E vou citar algumas formas e explicar cada uma delas para ficar mais fácil o entendimento. Então, circuito elétrico é a transferência, né, ou a condução dentro de um fio, de uma energia, de um campo para o outro, de um corpo para o outro, de uma determinada energia, porém em um ambiente fechado. E existem as seguintes
os seguintes circuitos elétricos mais conhecidos. LED. LED é um diodo, que é muito utilizado hoje, principalmente nas casas, para substituir a lâmpada incandescente. LED é um circuito, ele tem um circuito fechado de condução. E o aterramento. Aterramento é um fio, na realidade ele é isolado, né, para que ele tenha a tensão zero e diferencie uma carga da outra. Acontece muito nas geladeiras. Quem já viu aquele negócio de fio terra de geladeira? Isso significa que é um fio de aterramento, para que a tensão da geladeira fique zero. O indutor, que ele vem, é um condutor de fio que ele vem no rolo, como se fosse uma bobina. Na grande maioria, existem alguns indutores até de cobre, que é aqueles círculos grandões, assim, todo enroladinho, que as pessoas utilizam em obras. A gente tem o fusível, né? Que na realidade é aquele fusível, ele serve para evitar o curto-circuito. Se a gente abrir uma caixa de energia, você vai ver que eles têm uns fusíveis, que quando alguma coisa tipo chuveiro queima, aí o pai e a mãe da gente vai lá rapidinho e desliga o fusível do chuveiro para que não dê pane na caixa e não queime todos os eletrodomésticos. A gente tem o resistor. O resistor é como se fosse um limitador. Ele diz a quantidade de carga que vai passar naquele fio. Ele limita, tipo, quando tem queda de energia, puf, apagou tudo. E do nada ela volta. Para que a gente não perca todos os nossos eletrodomésticos, em todas as casas tem um resistor. Esse resistor ele limita a quantidade de energia para que a energia não venha de vez, bum, e vá para o seu eletrodoméstico, causando risco de queimar ele. A gente tem a fonte. A fonte é muito utilizada em circuitos, porque ela tem a capacidade de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. A fonte é uma das peças fundamentais porque ela transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica, facilitando o uso e desenvolvimento das coisas, né, dos serviços que a gente utiliza, dos eletrodomésticos, de tudo isso. Para a gente finalizar, a gente tem aí as ligações. As ligações elétricas, né? As ligações de resistores. Essas ligações de resistores ela é dividida em 3 etapas. Tem a ligação de resistor de série, que significa, por que é de série? Porque a corrente elétrica passa por um fio e a tensão passa pelo outro, eles não vão no mesmo fio, elétrica num fio e tensão no outro. Essa é chamada de ligação de resistores de série. A ligação de resistores paralelo é onde a corrente elétrica e a tensão ela passa pelo mesmo resistor, ela passa pelo mesmo fio e atuam da mesma forma. E tem a ligação de resistor misto, que ela pode ser alternada num circuito, ela pode ser alternada tanto em série quanto em paralelo, dependendo do tipo de ligação e do tipo de energia que você queira atingir, certo? Então aí a gente conseguiu ver hoje nessa revisão eletricidade, átomo, cargas elétricas, a eletrização, os corpos eletrizados e as ligações de eletrizadores, que também é um corpo de ligação. Eu espero ter ajudado todo mundo. Estudem, corrijam as atividades. Quarta-feira nos vemos de novo. Beijão.